Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo para a nossa série Como Criar um Site em PHP e finalmente vamos chegar naquela parte mais interessante, que é a parte onde você cria o banco de dados e as tabelas. E aí você pensa, até que enfim, Fábio, é a hora que eu estava mais esperando. Bom, vamos fazer o seguinte então. No caso do banco de dados, você tem que ter em mente que ele é um passo super importante em um projeto de um website, tá ok? Então você precisa, ter na sua cabeça aí praticamente o banco de dados já bem definido, as tabelas também que você estará utilizando. Para esse projeto que eu estou trabalhando aqui junto com você, eu estarei criando um banco de dados e também estarei criando, a princípio, duas tabelas. Uma tabela que eu estarei dando o nome de tabela de login ou tabela de usuário e a outra tabela que eu estarei chamando de tabela de postagens, ok? Então vamos fazer aí o nosso banco. Então você faz o seguinte, tendo o AMP Server em execução, você pode reparar que o AMP Server ele já está carregado aqui, já está em execução. Então, tendo o AMP Server em execução, você vai vir aqui na barra do navegador e vai colocar assim, localhost barra php my admin. E aí você vai apertar Enter. Bom, o PHP MyAdmin está sendo carregado e aqui ele pede para você o seguinte, utilizador. O utilizador aqui, padrão do AMP Server, é root. Então eu digito aqui, root. E a senha, Fábio? Qual é a senha? Bom, não tem senha. Ok, então vamos continuar. Clicamos em executar. Só aguardar um pouquinho. Bom, já estamos dentro aqui do PHP MyAdmin. O PHP MyAdmin, pessoal, ele tem uma estrutura que é parecida para praticamente quase a grande maioria, dos programas que fazem aquilo que o AMP Server faz, Tipo assim, fornecer condições para você trabalhar com PHP e com banco de dados MySQL. Aqui, aonde que nós estaremos trabalhando? Bom, vamos trabalhar com a parte do script. Então você vai clicar em SQL. E para criar o banco é bastante simples. Você vai usar o comando create, dá um espaço, aí você digita database e depois você coloca o nome do banco, tá? Eu costumo utilizar db, underline e depois o nome que eu quero. Eu vou colocar aqui o nome de site underline PHP. Então o meu banco ele será chamado de db site underline PHP. Eu vou deixar só site PHP. Eu acho que assim fica um pouco melhor. Então create database db underline site PHP. Se quiser colocar o ponto e vírgula no final para finalizar essa declaração, você coloca. Tá certo? Então é assim que você estará criando o seu banco de dados. Então o banco de dados já está criado, quer dizer, o comando já está aqui. E aí você clica nesse botãozinho aqui, executar. E aí, clicou no botão executar, se não houver nenhum erro, ele vai mostrar essa mensagem para você. O MySQL não retornou nenhum registro. A consulta demorou tanto tempo, mas aqui eu tenho visto. E é exatamente isso que me interessa agora. Para você poder ver o banco que você acabou de criar, você vem nesse painelzinho da esquerda aqui, E aqui nós temos uma caixinha com um monte de livrinhos. E tem aqui a abreviação de database. Você vai clicar nesse sinal de mais. Aqui você pode ver os bancos que eu estou utilizando. Eu criei um banco agora e eu coloquei o nome dele de db site PHP. E aí eu preciso entrar nesse banco. Então você vai dar um clique em db underline site PHP. O legal desse banco é que você não precisa encarar uma fila.
Nossa, Fábio, foi péssima essa... Tá, eu entendi, pessoal. Então, dê um clique aqui no db_site_php, você já está dentro do banco. Olha, base de dados, db_site_php. Então, você está dentro desse banco e aí, a partir de agora, você já pode dar, então, início à criação da sua tabela, que vai ser a tabela de usuários. E aí você vai fazer assim, ó. Você vai clicar em SQL e vamos ao script para a criação da nossa tabelinha. Create table tb_user. Esse aqui vai ser o nome da tabela, pessoal. Tabela de usuário. Aí você abre o parênteses e fecha o parênteses. E aqui dentro você coloca as definições para os campos que a sua tabela vai possuir. Então, o primeiro campo, vamos pensar assim, o primeiro campo da tabela, eu vou chamar de id_user. Esse vai ser o nome do campo, é o primeiro campo. Dou espaço, vai ser do tipo inteiro, então eu coloco aqui ó, o tipo, que é int, e aqui eu vou colocar um valor, número 5. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso utilizar até 5 caracteres. Isso me dá mais ou menos, pessoal, um número de 99999, tá? Eu posso chegar a ter esse número de usuários cadastrados com o número 5 aqui. Se eu colocar 6 aqui, 6, aí eu coloco mais um aqui. Então agora eu posso ter esse número aqui de usuários, né? Então eu tenho 999.999 usuários. Tá bom? Eu vou deixar 5, tá bom? Tá bem? Então eu coloco o tipo e aqui dentro a quantidade de caracteres que esse nosso campo vai admitir. Dou um espaço, vou colocar aqui primary key. Quando eu coloco primary key, eu estou dizendo que esse meu primeiro campo ele vai ser chamado de chave primária. Ele vai ser o nosso campo índice, o campo mais importante, tá? Depois que eu coloquei primary key, eu dou um espaço, eu coloco auto_increment. Opa, increment. Então eu estou dizendo que esse meu campo, além de ser uma chave primária, ele ainda é auto-incremental. O que quer dizer isso? Quer dizer que a cada novo registro, o nosso MySQL ele vai colocar um valor, tipo assim, sequencial. O primeiro usuário vai ser o número 1. O segundo usuário que eu estiver cadastrando, ele vai receber o número 2. O terceiro usuário, o número 3, e assim por diante. Tá? Então, quando eu coloco auto-increment, a minha tabela ela vai incrementando automaticamente, colocando um número após o outro e sempre aumentando, né? Aí eu coloco uma vírgula. Então, esse primeiro campo ele já tem as suas definições, está bom? Vamos para o nosso segundo campo. O segundo campo ele é o campo nome. Tá? Aqui nós vamos guardar o nome do usuário. Eu vou usar o tipo varchar com 60 caracteres. O varchar é como se fosse uma variável de caracteres, uma variação de caracteres. Tá? O que quer dizer isso? Eu estou colocando aqui 60. Quer dizer que eu posso colocar até 60 caracteres. Porém, se eu não estiver utilizando os 60 caracteres, a nossa tabela ela vai considerar apenas aquilo que estiver preenchido. Vamos imaginar assim. Eu tenho um nome, Fábio, ok? Eu defini aqui 60 caracteres. Quer dizer que eu posso usar até 60 caracteres. Tá? Mas se eu colocar apenas 5 caracteres, esse meu registro que vai ter o meu nome, ele vai calcular apenas 5 caracteres. Isso é legal porque vai deixar a nossa tabela um pouco mais leve. Se eu utilizar os 60 caracteres, tá bom? Isso vai ter um peso. E se eu utilizar os 5 caracteres, ele vai calcular apenas 5 caracteres. Vai ter um peso menor. Então, eu sempre utilizo, pessoal, varchar. Por quê? Eu vou utilizar caracteres, não vou? Tudo bem. Mas não necessariamente todos os nomes que eu colocar aqui terão 60 caracteres. Se fosse char, pessoal, por exemplo, tem outro tipo aqui de dado que é o char. Se eu deixar char, mesmo que eu utilize apenas 5, ele vai contar como se fosse 60. Tá? Então não é legal isso, é bom deixar o varchar aqui. E aí,
aqui eu coloco not null. Por que not null? Depois que eu coloco aqui o tipo, eu tenho aqui as restrições. O not null significa que esse campo não pode ficar nulo, ele não pode ficar vazio. O usuário terá que preencher esse campo. Vamos para o próximo campo. Repare que eu sempre coloco uma vírgula sempre que eu quero colocar mais um campo. Esse próximo campo vai ser chamado de e-mail, tudo junto. Vai ser do tipo varchar e vai receber até 60 caracteres. O próximo campo é o campo chamado de senha. Ele vai ser do tipo varchar também. E nós teremos aí até 20 caracteres. Tá? E também vai ser not null porque o usuário precisará fornecer a sua senha. Um pouco abaixo da senha, eu vou colocar aqui, por exemplo, o lembrete. Lembrete. Tá? Para o caso do usuário esquecer a senha, de repente a gente pode pensar em algo, né, mais lá na frente. Mas vamos criar esse campo para guardar essa informação. O lembrete vai ter até 60 caracteres também. Not null também. O que mais? Então eu tenho o e-mail, a senha. O que mais seria interessante para esse nosso usuário? Deixa eu ver. Uma foto. É legal ter uma imagem, né, para a foto de perfil do usuário. E aqui vai ser também do tipo varchar. E eu vou poder colocar o nome de uma imagem com até 60 caracteres. Esse daqui vai ser null. Por que null? Porque aí eu posso permitir que a pessoa coloque a foto se ela quiser, ou se ela não quiser, ela não precisa preencher também, tá bom? Então esse campo ele pode ficar vazio se você quiser. Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o seguinte. Além da foto, o que eu posso fazer aqui? Nível. E aí eu vou deixar o int com 1. Isso aqui é not null. Aí vem uma pergunta. Fábio, por que nível? Imaginem, eu posso ter diferentes tipos de usuários cadastrados nessa minha tabela. De repente, eu tenho lá o usuário que tem o nível 1, e esse vai ser o administrador. De repente, eu posso ter um usuário de nível 2, e este não vai ser administrador. Para o administrador, eu posso dar um certo privilégio, e para aquele que não é administrador, eu não estarei dando este privilégio, tá bom? Então eu coloco aqui o campo nível, porque aí eu vou poder cadastrar essa pessoa, né? Colocar um nível para ela, e aí se ela tiver o nível 1, ela vai ser ADM, e se ela não tiver o nível 1, ela não será ADM. E eu acho que é isso, pessoal. Então eu tenho o campo ID User, o nome, o e-mail, a senha, o lembrete da senha, uma foto, um nível. Vou colocar mais algumas coisinhas aqui. Vou colocar aqui a data. Vai ser do tipo date. Tá ok? E que mais? A hora também é interessante. Então, eu quero registrar a hora que essa pessoa ela fez o cadastro na nossa tabela. Então, são esses os campos que eu estarei utilizando na nossa tabelinha, tá ok? Para que a pessoa possa se cadastrar nela. E aí nós vamos guardar essas informações, tá? Vamos guardar tudo isso aqui, tudo bem? Então, qualquer coisa você aproxima aqui, ó, quer dizer, eu aproximo, né? Aí você pausa o vídeo, copia, depois você continua. E aí você executa aqui, ó. Pronto. Nós já temos uma tabela chamada de User, tabela de usuário. E ela tem esses campos aqui que nós acabamos de fornecer, né, na hora em que estávamos criando a tabela. Aí nós temos aqui, ó, TB User. Caso você queira ver os campos, você clica aqui no mais, em Columns, e aqui estão os campos que você forneceu ao criar a sua tabela, tá bom? Espero que você tenha conseguido chegar até aqui, tenha curtido esse vídeo. Não deixe de comentar o vídeo, né? Caso você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, nos acompanha nesse nosso projeto aqui do nosso site. E aí, se você conhece um amigo que de repente quer aprender a criar um site em PHP, converse com ele, manda essa sugestão para ele também, peça para que ele se inscreva também no canal, pessoal. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, até o nosso próximo vídeo.